nós falamos da etapa da pré-escola, né? Nós temos ali a educação infantil e tem a etapa da pré-escola que está dentro da educação infantil. Eu vejo que ainda tem muita confusão. Fica uma coisa de, não, mas isso passa, isso já é do primeiro ano. Não, isso daqui já não é. Parece que não tem assim muito bem definido em alguns lugares ainda o que é essencial nós trabalharmos na etapa da pré-escola. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que você tem que incluir no seu planejamento que é essencial que você trabalhe com as crianças de 4 e 5 anos. Claro que nós sabemos que a pré-escola ela não é para alfabetizar. Isso é lá no primeiro ano, mas nós devemos desenvolver as habilidades que precedem essa etapa da alfabetização. Não é assim? Tudo que a gente vai aprender exige uma habilidade antes. Então, se eu vou andar de bicicleta, primeiro eu tenho que ter equilíbrio. Essa é uma habilidade para eu poder andar de bicicleta. Se eu não tiver equilíbrio, eu não vou conseguir andar. Mesma coisa na aprendizagem. Para que eu adquira um novo conhecimento, uma nova habilidade, primeiro eu tenho que ter um outro conhecimento, uma outra habilidade que vai servir de base. E é isso que a gente faz na pré-escola. Nós desenvolvemos nas crianças habilidades necessárias e muito importantes para a etapa da alfabetização, para que ela não chegue no primeiro ano e fique perdida, não tenha nenhuma base. É por isso que existe às vezes uma ruptura muito grande entre a pré-escola e o primeiro ano, porque há um abismo ali entre essas duas etapas e não deve ser assim. Uma complementa a outra. E aí pode até ter professor que vai falar: Suelen, mas a etapa da educação infantil tem as suas habilidades próprias. De fato, tem mesmo. Mas a gente não pode ignorar que um conhecimento vai progredindo para o outro. Então, se a criança vai para o primeiro ano, lá na pré-escola ela vai precisar dessas habilidades, porque senão ela não vai conseguir avançar. Então, nós não podemos pular etapas, é claro, mas nós não podemos também ser negligentes em não desenvolver essas habilidades. É preciso tomar muito cuidado com o discurso muito romantizado que existe ali na educação infantil. Eu não estou dizendo que não tem coisas boas, claro que tem coisas muito boas em alguns discursos, mas a gente precisa ter sabedoria para não ficar caindo nesses discursos e aí deixar de fazer aquilo que é essencial. Na etapa da pré-escola, a gente deve desenvolver as habilidades preditoras da alfabetização, porque servirão de base para lá a etapa da alfabetização que vai ser no primeiro ano, bem como também habilidades, obviamente, motoras, os conceitos matemáticos, o raciocínio, a percepção visual, e é isso que nós vamos ver um pouquinho nesse vídeo de hoje, para que vocês compreendam o que vocês têm que incluir no planejamento de vocês, que é essencial. Durante os meus 18 anos de sala de aula, eu sofri um pouquinho, viu? Para ajustar esse planejamento, porque todos os planejamentos que eu até então tinha acesso, sempre eram um copia e cola da BNCC, um copia e cola. E aí, na prática, eu via que faltava muita coisa, porque a BNCC, ela é uma base, é o mínimo ali que a criança tem que saber, é o mínimo, né? Mas a gente pode ir além, até porque a BNCC é ali de 2017, 2018, nós já tivemos outros estudos, as coisas já avançaram, nós temos outros conhecimentos, então nós, enquanto professores, não devemos parar de estudar. Então, se a gente vai estudando, a gente vai empilhando esse conhecimento, né? Então, se eu estudo, se eu estou sempre me informando, eu não posso parar só na BNCC. Mas é que a BNCC diz que é isso que eu vou fazer. Tá, ok, esse é o mínimo, a gente pode ir além. Até porque as crianças de 4 e 5 anos, elas são muito inteligentes, elas têm uma capacidade incrível, e vocês sabem disso. Então, a BNCC, as habilidades que tem ali, os objetivos de aprendizagem, eles são o mínimo. Mas a gente pode ir além e acrescentar coisas que nós estudamos, coisas que nós pesquisamos, coisas que nós aprendemos. Então, nesses 18 anos, eu vi que tem muita coisa além da BNCC que nós podemos trabalhar com os nossos alunos e que vai enriquecer a aprendizagem deles e deixá-los realmente preparados para os avanços posteriores. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu checklist de planejamento para a pré-escola. A gente vai conversar brevemente aqui sobre ele, onde eu elaborei, assim, é um checklist mesmo, o que você não pode deixar faltar no seu trabalho com a pré-escola, certo? Esse checklist, ele tá dentro de uma aula que eu fiz, uma masterclass sobre planejamento. Planejamento, um guia completo para o trabalho com a pré-escola.
Se você é professora da pré-escola e quer conhecer essa Masterclass, quer assistir, quer adquirir esses materiais, né, de apoio que estão na Masterclass, o link está aqui na descrição do vídeo. Essa Masterclass custa apenas R$ 67,00, você tem acesso a uma aula, juntamente com esses materiais de apoio, e lá sim, você vai ver toda a minha aula completa sobre o trabalho, né, sobre o planejamento ali que a gente deve ter com as crianças da pré-escola. Então eu vou deixar aqui agora, a gente vai conversar brevemente, assim, de maneira muito sucinta, sobre algumas questões principais do planejamento para a pré-escola. Se você quiser saber mais e se aprofundar, entre na Masterclass. Então agora eu vou mostrar para vocês o que não pode faltar no planejamento da pré-escola e como eu cheguei, né, até esse planejamento. Então a primeira coisa que eu fiz foi realmente entender cada código ali da BNCC, cada objetivo de aprendizagem. Tirar ali mesmo o essencial dele, compreender, né, o seu conteúdo ali principal. E aí sim, depois que eu decifrei, né, ao longo dos anos eu fui estudando e tudo mais, e aí eu consegui realmente tirar a essência de cada código, aí sim, eu fui para elaborar o planejamento. E eu fiz a mesma coisa com as habilidades preditoras da alfabetização, porque as habilidades devem estar também no nosso planejamento. Elas não estão explícitas ali na BNCC, mas nós já sabemos que elas são importantes. E aí o que eu fiz? Eu coloquei ali então os códigos, né, da BNCC e aí o conteúdo. Então, para atingir aquele objetivo, qual conteúdo eu devo desenvolver? Foi isso que eu fiz. Então, para atingir cada objetivo de aprendizagem da BNCC, qual conteúdo eu tenho que desenvolver. Eu fiz a mesma coisa também com as habilidades preditoras da alfabetização. Aí eu cheguei no checklist para o planejamento da pré-escola. E aí nesse checklist é que eu coloco. Então nós temos ali o código, nós temos o conteúdo, né, como eu disse para vocês, o que eu tenho que fazer para atingir aquele objetivo, e aí nós temos as sugestões de atividades. Foi assim que eu elaborei um planejamento assertivo para a pré-escola. Então, lembre-se bem dessa ordem. Se aprofunde em cada objetivo de aprendizagem da BNCC. Compreenda o que é essencial, para então você descobrir qual conteúdo deve desenvolver para atingir aquele objetivo. E aí, depois, é que você vai para as atividades que você vai desenvolver para atingir aquele objetivo da BNCC. Eu sei que parece um pouco complexo assim, né? Por isso que eu já deixei tudo prontinho no planejamento para a pré-escola. Eu já estudei, eu validei esse material com as minhas turmas desde ali de 2019 e tá tudo prontinho na Masterclass sobre planejamento. Se você quer conhecer esse material, quer saber mais sobre essa aula, quer ter acesso a esses recursos, porque ali no checklist de planejamento, você vai ter um espaço para fazer o seu próprio planejamento, adaptar para a sua realidade. Então, além da aula, além da explicação, além de acesso, né, de todo esse acesso ao que não pode faltar na pré-escola, claro, vai ter um espaço ali para você adaptar para a sua realidade na sua sala. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ele te ajudou, não deixe de curtir o vídeo, porque isso ajuda, me ajuda muito, ajuda outras professoras também terem alcance e conhecer esse material. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, porque a partir de agora nós vamos sempre ter vídeos sobre essas temáticas do trabalho com a pré-escola. Então não deixe de se inscrever.